gente volta pro caso Isabela. Lembra da adolescente, 17 anos, grávida de 8 meses, que teria sido morta pelo namorado? O Ricardo Vilches foi até Rio Branco do Sul e ele conseguiu acessar a casa onde tudo aconteceu. E mais, ouviu o relato dos vizinhos, né, Vilches? Esse era o nosso objetivo, né, William? Chegar lá no local, saber exatamente qual foi a cena do crime e contar o primeiro relato desse crime que chegou até a polícia. O relato da irmã da Isa, aquela pré-adolescente de 14 anos que viu a cena e descreveu essa cena para a polícia. Mas eu reitero para quem está em casa. A reportagem de agora vai mostrar a primeira versão para o crime. Já tem outra, Ricardo? A gente já conta. Primeiro, a versão que motivou a polícia a tratar o Juan como o principal suspeito do crime. É agora. Do lado de fora, a pequena casa de madeira já demonstrava simplicidade. E vendo por dentro, os sinais de pobreza e falta de higiene ficaram evidentes. O bercinho num dos quartos era o que indicava o bebê que estava por vir. E na parede, a prateleira improvisada guardava um enxoval. Essa última foto publicada na rede social mostrava Isabela já com a barriga bem grande. Ela estava grávida de 8 meses e o bebê com o rostinho projetado no telão. Repare no detalhe, era menina e o nome já tinha sido escolhido, Ayla Cecília. No quarto da bebê tinha também a cama de casal e o colchão virado para baixo. Foi colocado assim para esconder o que aconteceu naquela noite. Para esconder as marcas que a adolescente de 17 anos, grávida, foi assassinada. Um único tiro, na cabeça, fatal. O casal não estava isolado nessa casa, não. Tem vizinhos aqui para cima, tem vizinhos aqui na linha reta e tem vizinhos aqui para baixo também. Nós conversamos com eles e eles informavam que isso aconteceu à noite, um pouco mais tarde do que agora, por volta das 11 horas da noite. Uma vizinha falou na condição de não ser identificada. Ela e o marido ouviram bem o que aconteceu naquela noite. Meu marido acordou, eu perguntando se eu não tinha escutado barulho assim de tiro, nada. Eu falei, não acordei. Aí quando eu comecei a escutar grito de uma menina, né, gritando socorro, essas coisas. Só que daí a gente não pode fazer nada, não pode socorrer. Que daí o cara já tinha, né, matado a menina e tava, né, segurando a outra ali pra não sair gritando, pedindo ajuda, e a gente não pode fazer nada. Esse é um detalhe que deixa essa história ainda mais absurda. A irmã de Isabela estava lá, viu o que aconteceu e a guria tem apenas 13 anos. Essa outra vizinha a acudiu quando ela correu da casa. Na hora que ele fez aquilo, ela pegou e entrou dentro do quarto ali, ele tava com a porta trancada, chaveada, né? Ela pegou e arrebentou a porta, entrou lá e viu a irmã dela morta. E viu a florestinha do vitrô aberto, bem pouco, sabe? Então, ele, né, covarde, fez isso, matou ela e ela entrou no quarto e saiu correndo pedindo ajuda, né? Ajuda pra tentar salvar a irmã dela, né? Mas não deu tempo. Eles brigaram naquela noite? Ele deu de beber eles lá, sabe? Comprou bebida, eles estavam bebendo. E naquela noite ele pegou e foi. Entrou dentro do quarto lá e, né? Deu um que tava de bonzinho, certo? As manchas de sangue ficaram na porta do quarto. Uma garrafa de rum estava jogada na frente da casa. Essa mesma vizinha nos repassou uma imagem que circulou nos grupos de WhatsApp. Um homem andando a cavalo pela zona rural de Rio Branco do Sul. Para ela, é o assassino. É ele por causa da roupa que ele passava aqui. Porque a senhora já conhece aquela roupa, é isso? Era assim, ele frequentava, tipo, usava demais aquela roupa passando por aqui, sabe, em frente à nossa casa. Todos o conheciam como Gabriel, um nome inventado por Juan dos Santos. Por que ele mentiu a própria identidade?
porque já responde por outro crime, outro assassinato, ou melhor, outros 3 assassinatos. Em maio de 2023, Dorli de Aparecida dos Santos, Wagner Oliveira dos Santos e Valdenilson Sebastião de Pontes foram mortos a tiros na cidade de Reserva, no sudoeste do Paraná, mais de 500 quilômetros de Rio Branco do Sul. Crime brutal que chocou os moradores da cidade e que tinha Juan como principal suspeito. Foi a própria esposa de Juan que o apontou como autor dos assassinatos, pois ela presenciou todos eles. A RIC TV Record teve acesso ao depoimento da até então mulher de Juan, que contou como tudo aconteceu. A menina foi, sentou do lado dele, deitou no colo dele e ele foi e pegou no seio da mulher. Eu peguei e saí de dentro do balcão, porque eu tava dentro do balcão, e fui lá e dei um tapa na cara dele e um tapa na cara da menina. Dorli foi a primeira a ser assassinada. Ela era a sogra do Juan. Ele atirou na minha mãe, atirou dentro da boca da minha mãe. Ele foi no meu irmão, terminou de matar meu irmão. Minha mãe tava falando com ele, minha mãe não tava conseguindo falar, né? Pegou e deu um tiro no peito da minha mãe e derrubou minha mãe, meu irmão ficar ali deitado, já tinha morrido. Valdenilson foi morto depois, enquanto estava dormindo. Ele escutou o disparo, ele atirou, ele tá dormindo. Ele entrou dentro do carro e falou assim, matei. Juan estava em Rio Branco do Sul há 1 ano. Conheceu Isabela nessa estradinha de terra, que à noite só se vê com a luz forte do carro. Ela tinha o hábito de esperar o ônibus da escola, um igual a esse, que pode levar 1 hora para chegar na cidade. Na época, Isabela morava com o pai e depois da gravidez foi morar com o Juan. Ele está sendo procurado pela polícia. Isabela entrou para a estatística das vítimas de feminicídio. A irmã, traumatizada, não quer nem saber de morar mais na zona rural. Um lugar tido como tranquilo. O esconderijo perfeito para um criminoso foragido. William, todas essas pessoas que nós entrevistamos para essa reportagem e outras pessoas que poderiam ser vistas como testemunhas por terem visto a fuga do Juan, por terem ouvido o barulho do tiro, nós conversamos com essas pessoas e todas elas disseram: nós ainda não fomos ouvidos pela polícia. A polícia ainda não nos procurou para prestar depoimento. Por quê? Porque a polícia pegou o depoimento daquilo que é mais importante, a testemunha ocular desse crime, a irmã da Isa, aquela de 14 anos que estava na casa e disse as razões para esse homicídio, como aconteceu esse homicídio num quarto fechado entre o casal, e isso tudo ela relatou para a polícia. Mas essa história ganhou uma outra versão agora à tarde, porque o Juan, que a polícia não encontrou e que está na zona rural ali de Rio Branco do Sul, aquela região de Itaperuçu, ligou para o advogado dele, mandou mensagem pelo WhatsApp e ele falou: doutor, a história não é essa que a RIC TV está mostrando. E nós tivemos acesso a essas mensagens e a gente vai mostrar isso já já. E eu vou te garantir, William, os teus poucos fios de cabelo vão se arrepiar. É inacreditável esse já. Mostra a imagem dele rapidinho, só daquela fuga dele. Eu quero saber o que tá mais lento nessa imagem. É o cavalo dando fuga pro possível autor ou é a polícia procurando ele? Quem que tá mais devagar nessa história aí? Até agora, ninguém sabe. Até agora, fazer busca com 2 policiais e um carro descaracterizado não é busca pra mim. A gente tá falando aqui de um cara que é já procurado pela polícia por 3 assassinatos. Ele sai de uma cidade, vai pra uma região rural da região metropolitana de Curitiba, começa uma vida nova com outro nome e é o principal suspeito de matar uma jovem, uma adolescente de 17 anos, grávida de 8 meses. Que busca que é essa com 2 policiais? Que é isso? E as testemunhas até agora não foram ouvidas? Ah, mas a gente precisava da testemunha ocular. Tudo bem, mas e os outros que podem saber para onde ele foi? Ninguém vai ouvir? A gente vai continuar nessa história aqui. Eu já vou continuar aqui com o Ricardo Vilches, porque tem muita coisa pra gente debater e principalmente cobrar uma agilidade das forças de segurança, porque é necessário. Se fosse aqueles de colarinho branco, já estavam procurando, né? Já falar aqui com o Sérgio Ricardo Vilches. Ele fica me chamando de William, eu falei pra ele me chamar de Bitar, mas agora eu vou chamar ele de Sérgio também, porque me dá até o tilt aqui. Então vamos lá.
Serjão, É verdade. conta pra gente o que você conseguiu agora no final da tarde, que pode, quem sabe, dar até um rumo novo pra essa investigação. Aí eu quero que você preste bem atenção nessa reportagem de agora para saber o seguinte: se a versão do Juan cola ou não cola. Porque o Juan, ele ligou para o advogado dele, mandou mensagem pelo WhatsApp e falou: doutor, estão me falando aí, a RIC TV tá falando que fui eu, que a minha cunhada acabou contando que eu... Não, a história não é bem essa. E ele mandou essas mensagens de WhatsApp pro advogado e tá com a gente. E nós vamos exibir agora. Bom, o desafio que eu lanço pra você, seu William Bittar, é o seguinte: ouvir e formar uma opinião pra falar o seguinte: se essa versão vai colar ou não na polícia. É a reportagem de agora. O advogado foi até a delegacia com hora marcada. Não era uma simples conversa com o delegado do caso. Era uma negociação e uma revelação envolvendo o cliente. Localização eu não sei, eu conversei com ele por telefone e a gente está tentando intermediar a possível apresentação dele para ele explicar os fatos. É a versão dele, deixar bem claro isso, não é a versão apresentada pela defesa, mas a versão que ele apresentou para a defesa é que não foi ele o autor do homicídio, tá? Que ele saiu para fechar a porteira, que fica próxima à casa, lá a porteira da fazenda, escutou o disparo e quando retornou, ele viu a menor ensanguentada em cima da vítima, toda ensanguentada, ambas com sangue no rosto e no corpo. Os áudios que vamos exibir agora foram enviados pelo Juan para o advogado. Ele dá uma outra versão para o que aconteceu na noite da última quinta-feira. Na noite de quinta-feira, eu tava na casa da minha sogra, daí subi pra casa, tinha uma janta lá, daí eu fiquei lá. Aí a Isa, minha companheira, não quis ficar. Subiu pra casa e minha cunhada morava junto comigo. Tava morando junto. Mas nessa subida que eu subi, eu fui bater um cadeado na frente da fazenda. Quando eu vi, escutei o tiro do revólver. Eu corri. Quando eu cheguei, a minha cunhada tava tudo ensanguentada em cima da Isa. E eu tirei ela de cima, puxei ela pro cabelo. E chacoalhei e perguntei o que tinha acontecido. Ela falou que a Isa tinha se matado. Isa estava grávida de 8 meses. E o relacionamento entre os dois tinha quase isso. Mas qual a razão para, na versão de Juan, Isa ter se matado? E aí, ele faz outra revelação. E eu, na verdade, tava meio envolvido com a minha cunhada também. Ela falou que a Isa tinha se matado, que não tava aceitando o envolvimento de eu com a minha cunhada. E como ela tava grávida, eu fiquei de um mundo para outro. Daí eu só evadi do lugar porque eu já tinha problema. Põe as mãos nela, não dava mais, eu acabou tudo. O carinho que eu tinha com ela e amava ela. Daí na hora que eu puxei a minha cunhada, a Agatha Vitória, o nome dela, ela que falou, não, ela se matou por ciúme de nós dois, nós tá junto. Agatha tem 14 anos, Isabela, 17. E as duas moravam com ele. Essa versão de que Juan se relacionava com ambas está sendo investigada pela polícia. Na sequência de áudios que mandou para o advogado, Juan confirmou ter uma arma e que essa arma sumiu depois do assassinato da Isa. Só que daí, o senhor veja bem, daí não apareceu a arma e nem as balas. E eu não sei se a minha cunhada apareceu ou não, mas a minha cunhada fugiu também. Daí agora eu não sei se apareceu ou não, porque eu não tô entrando muito em negócio de internet, é complicado. Mas quem escondeu minha cunhada tudo sanguentada, tinha sangue pra cara dela, pro peito dela e tudo, foi a minha sogra. E daí o revólver foi pra onde as balas. A arma é minha, mas tava guardada em cima do guarda-roupa. E nesse dia que eu tava lá, eu tava desarmado. Para encerrar, Juan disse que não pretende se entregar para a polícia. O advogado dele ainda não conseguiu falar com o delegado. A prisão dele foi decretada lá em reserva, já faz alguns anos, na verdade, né? O processo lá está suspenso, aguardando a captura dele. E aqui, provavelmente, o delegado também já deve ter pedido, né? Pelos fatos conforme aconteceram. Então, ele tem essa consciência. E é essa o problema que a gente está tendo nesse momento. Essa negociação, convencer ele, né? A gente tem que convencer ele o que é melhor para ele, para a vida dele, né? Não se sabe por que, se realmente aconteceu do jeito que ele está falando, se aconteceu conforme a autoridade policial tem o entendimento. Então isso vai precisar esclarecer, provavelmente quando vier as perícias, né, do local de crime e a necrópsia do corpo, a gente vai poder ter um esclarecimento melhor sobre isso. Você de casa pode estar pensando agora,
A guerra de versões começou. Tudo indicava que Juan tinha motivo e oportunidade para matar Isabela. Eles estavam em casa, tinham bebido e acabado de ter uma discussão. Isso tudo na versão da irmã, Ágata Vitória, que nas palavras de Juan, viu Isa se matar por ciúmes dela. Mas a investigação tem mais do que versões, tem o testemunho de uma vizinha. Nesta entrevista, ela afirmou ter ouvido o tiro e o pedido de socorro. Meu marido acordou, eu perguntando se eu não tinha escutado barulho assim de tiro, nada. Eu falei, não acordei. Aí quando eu comecei a escutar grito de uma menina, né, gritando socorro, essas coisas. O cara já tinha, né, matado a menina e tava, né, segurando a outra ali pra não sair gritando, pedindo ajuda, e a gente não pode fazer nada. Como é que a senhora sabe que ele estava segurando? A senhora viu? A senhora ouvia gritos? Tipo assim, ouviu ele tampando a boca dela, né? Só isso. E qual foi a reação dele, o assassino, quando viu essa criança correndo e pedindo ajuda? Não, a gente só ouviu os gritos dela, né? Tipo, dele mesmo nada. Grito aberto ou abafado? Abafado. Então ele estava tentando... Tentando segurar ela pra não sair gritando. O quarto, repleto de sangue, foi periciado. O corpo de Isa também passará por perícia e vai indicar de fato onde foi o tiro fatal. Suicídio tem sinais específicos muito diferentes de um assassinato. E é importante lembrar, os áudios que exibimos na reportagem não são parte da investigação da polícia. Para o delegado, o que vale é depoimento. E até agora, Juan foge da polícia como o diabo da cruz. Se ele quer se defender ou se livrar de qualquer acusação, é preciso antes falar com as autoridades. William, a gente precisa explicar uma coisa aqui sobre o que está acontecendo nessa relação entre o advogado de defesa do Juan e também o delegado de polícia de Rio Branco do Sul. O advogado foi lá na delegacia e não foi recebido pelo delegado. A informação que ele teve é que o delegado não estava no local. E vocês viram na entrevista, né? O advogado disse que foi negociar a rendição, a apresentação do Juan. Aí as pessoas perguntam, mas o crime não foi na quinta-feira? A RIC TV não está noticiando que ele está sendo procurado? Aí tem aquela condição que é uma questão judicial. O flagrante será que pode ser caracterizado mesmo com o crime tendo acontecido na quinta-feira à noite? O delegado pediu na justiça uma prisão preventiva ou temporária do Juan e mais, a justiça permitiu essa prisão preventiva ou temporária? São informações que o delegado lá de Rio Branco do Sul está mantendo sob sigilo e pode ser uma estratégia dele também em não conversar com o advogado nesse momento. Que o interesse do delegado seja prender o Juan e pegar todas as informações dele com base no depoimento. Mas vamos às informações. Por telefone, bem rapidamente, o delegado gentilmente nos atendeu. E nessa conversa, William, eu perguntei para ele, doutor, onde foi esse tiro fatal que acabou vitimando a Isa? Porque a gente pode ter uma noção, né, William, sobre se esse tiro foi dado, ele pode caracterizar como um suicídio, que é a versão do Juan, ou assassinato, que é a versão da testemunha para esse crime. E se atente para a informação que o delegado Gabriel Fontana me passou. Ele informou o seguinte, que esse tiro foi no rosto, foi de frente e começa com um ferimento no nariz. Então é isso que dá a entender, eu mostrando aqui para você, William, que esse tiro fez assim, ó, o tiro fatal, o único tiro fatal na Isa, ok? E é com base nessas informações que o delegado chegou à conclusão de que, de fato, trata-se de um feminicídio e não um suicídio. E aí, William, o que você me diz? Mas ó, eu tava até pensando assim na posição que você fez aqui do nariz, eu fiquei pensando, você tem que segurar uma arma. Você tem que segurar uma arma aqui, ó, de frente. Por que a pessoa vai segurar uma arma de frente pro nariz dela? Eu imagino que se a pessoa vai tirar a própria vida, tira do queixo pra cima, alguma coisa assim, que é o que a gente normalmente vê. Mas agora, virar na posição do nariz, aí a gente logicamente tem que esperar o laudo, mas aí a gente já tem uma versão que alguém pode ter apontado a arma diretamente pro rosto dela. E o que você trouxe aqui, Virgi, primeiro parabéns por tudo que você trouxe nessas informações, mas o que você trouxe ali dos vizinhos falando que essa porta estava trancada, e que a menina mais nova conseguiu, de certa forma, arrombar a porta e viu a irmã caída, essa é uma informação que pra mim é pesada. E outra, se ele fala assim, ela falou a irmã viu ela se matando, mas a menina chega lá e fala, não, foi ele que matou,
ela não precisaria mudar a versão se a Isa tivesse se matado? Pois é. E tem a testemunha, né? Que ela fala que ouviu um grito assim da irmã. Me ajuda! Sabe aquele som abafado? Uma coisa é eu falar assim, outra coisa eu falar assim, ó. Exatamente. O som abafado. Então a testemunha, a vizinha, falou que ouviu essa forma de som. E tem um detalhe importante também, a razão da fuga do Juan. É aquela história, quem não deve não teme. Por que ele não ficou lá e esperou a polícia pra justificar, ó, não fui eu, foi um suicídio? Aí ele alega no próprio áudio pro advogado dizendo o seguinte, não, eu já devo, né? Eu já devo uma situação de triplo homicídio, então ia pesar contra mim. Então deixa eu explicar melhor essa história. Só que tem um detalhe, e aí a gente não tem todas as informações complementares. O advogado recebeu um pedido muito especial do Juan nessa troca de mensagens pelo WhatsApp. E esse pedido do Juan é tido como aquilo que ele considera o fundamental para tirar a culpa dele. E o do advogado nos informou que já levou essa informação, esse pedido a conhecimento da polícia de Rio Branco do Sul. Que, segundo essa conversa, é a prova que cabe para inocentar o Juan. A ver o que vai ser isso. Nós estamos atrás, William. Boa, a gente vai saber o que é isso. Eu tô curioso agora, viu? Eu acho que todo mundo tá acompanhando Cidade Alerta. A gente tá aqui atrás do Lázaro do Paraná. Um homem que, ao que tudo indica, já matou 4 pessoas e uma dessas pessoas, uma adolescente de 17 anos, estava grávida. Eu já vou voltar aqui. Eu tô esperando uma resposta da polícia, da Secretaria de Segurança, sobre as buscas nessa região. A gente tá falando de um homem perigoso, um homem que mudou de nome. Eu já vou voltar a falar aqui com o Ricardo Vilches, porque tem pano pra manga essa história ainda, a gente já volta.